Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 15 de dezembro, estamos nesse ao vivo. Para vocês que sempre acompanham aí a gente, toda segunda, quarta e sexta temos conteúdo aí especial. Sou Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em treinamento e desenvolvimento de novos líderes. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que a gente vai falar de um assunto muito bacana. Se você não pôde participar aqui do nosso ao vivo, entra, assiste essa live, porque assim, o tema é muito bacana, que a gente falar aí sobre inteligência emocional e liderança. A gente está com um pezinho aí na NR1, e a gente sabe que é muito importante, não somente a liderança, mas todos nós termos ali inteligência emocional para conseguirmos tomar certas atitudes, né, no nosso dia a dia. E aí, mas antes da gente entrar realmente nesse tema, eu vou pedir para a Patrícia Pigosi entrar aqui no nosso palco e eu vou pedir para ela se apresentar. Pati, seja bem-vinda. O palco é seu, pode se apresentar. Dani, muito obrigada primeiro, né, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, falar de um tema que é muito importante e que tem afligindo muito, né, as organizações do mundo corporativo. Muito obrigada mais uma vez. Eu sou a Patrícia Pigosi, eu sou psicóloga de formação, com especialização em neurociência e inteligência emocional. Fui aí do mundo corporativo por mais de 30 anos, né? Acho que eu sentei em todas as cadeiras do RH, de estagiária à diretoria. Então, assim, bastante história aí para contar. E atualmente, há 8 anos, na verdade, com a SKO. Então, hoje, nossa consultoria está focada em 4 grandes pilares, ligado à liderança, à cultura organizacional, mentoria, desenvolvimento de times de alta performance. E hoje eu tenho um produto que é o meu carro-chefe, digamos assim, que é realmente o desenvolvimento da inteligência emocional na quando eu falo na liderança, é na liderança total da palavra, sabe? A gente é líder de tudo, a gente é líder da nossa vida, a gente é líder da nossa carreira, a gente é líder, né? Nós somos os grandes diretores da nossa vida. E a inteligência emocional, ela é um pilar fundamental para um sucesso. E aí o sucesso em todas as áreas da vida. Eu costumo dizer, né? Para eu ser um bom líder, eu tenho que ser uma boa pessoa. Né? Tudo começa no CPF, depois no CNPJ. Então, um pouquinho aí Sim. de mim, dessa minha expectativa de trabalhar com inteligência emocional, é realmente fazer de grandes pessoas grandes líderes. Muito bacana, isso que a Paty falou é bem bacana mesmo. Todas as empresas que eu passei, eu sempre falava isso, né? Assim, a gente não consegue separar o pessoal do profissional. A gente precisa entender que as coisas se complementam e como que a gente vai agir diante das coisas que vão acontecendo, né? Mas para a gente começar, Paty, eu queria que você falasse dentro da liderança, claro que hoje a gente vai focar na liderança, mas aí foi o que você falou, né? A gente fala aí de inteligência emocional para a vida. Mas hoje, qual que é a importância da liderança em relação à inteligência emocional? O líder realmente conseguir desenvolver ali alguns aspectos. Como que você vê isso? Olha, além de ser de extrema importância, é a capacidade que o líder tem hoje de reconhecer, né? Primeiramente, compreender, gerenciar as suas próprias emoções. Por quê? Toda ação gera uma reação. E tem uma frase se eu não me engano, é de Madre Teresa de Calcutá, que foi muito impactante para mim, principalmente quando eu era líder, e hoje eu passo isso para frente, né? Sempre que eu tenho oportunidade. Ela diz o seguinte: as pessoas, a gente pode bater nas pessoas, né? De um modo de dizer. A gente pode deixar de falar com as pessoas. Elas podem até esquecer, mas elas nunca vão esquecer a forma que nós fizemos elas se sentir. Então, ela dizia que ela preferia que as pessoas preferissem estar na presença dela do que na ausência. Quando a gente leva isso para a liderança, cai como uma luva. Né? Então, eu, como líder, além de eu olhar, primeiro me perceber, ter esse autoconhecimento, entender como que eu reajo às situações. Porque quem sabe, hoje, 5 gerações que coexistem. Né? Eu tenho da alfa, a, tem donos de empresas, baby boomers, tem isso,
Como que a gente lida? Então, o líder, ele é impactado por muitos estímulos, diversas frentes, né? É a pressão que todo líder fala, gente, líder que não tem. Então, Ô, Paty, o seu som tá falhando. ai, ué, mas aqui tá normal. Deixa eu mudar aqui, ver se deu uma Tá melhorada. meio que cortando um pouquinho. Melhorou? Aparentemente, sim. Você me sinaliza que aí eu tento mudar aqui de novo de lugar. Tá, não, Eu acho que aparentemente. a internet pode ter oscilado um pouquinho. Pode ser isso. Tá, não, agora parece que tá ok. Vamos lá. Tá, como eu estava dizendo, né? O líder, ele tem várias influências, né? Então, assim, a maior capacidade do líder é de influenciar pessoas por um objetivo comum, né, da empresa. Sim. Então, o líder, ele tá sujeito a receber vários estímulos, como eu disse, todo líder tem um líder, e quando ele lidera pessoas. Por mais que eu preciso desenvolver e executar processos, digamos assim, tarefas, atividades, né, o nome que a gente quiser dar, no final do dia, a gente está o quê? Interagindo com pessoas. E a maior forma de interação humana é através da comunicação. Por mais que existem pessoas que são mais frias, pessoas que são mais intensas, a gente passa emoção através da nossa comunicação. Então, hoje, quando a gente fala, né, da introdução aí na legislação da NR1, por exemplo, dos riscos psicossociais, quando a gente entende que o burnout, há anos atrás, ele nem era mencionado, e hoje ele tem mais de 63% de aumento, e sabe quem são os mais agravados? A liderança, por burnout. Então, tem uma estatística que mostra que os maiores afetados por burnout são os próprios líderes. Então, se eu não consigo dar conta de mim, como que eu dou conta de um time? Né? Daí a grande importância da liderança cuidar desse aspecto. E, de novo, se eu me preocupo de como eu faço as pessoas se sentirem, né? O quanto eu, como pessoa e como líder, realmente estou impactando nessa influência positivamente. Então, a inteligência emocional é como o líder consegue influenciar positivamente as pessoas através das próprias emoções. E isso está muito ligado à forma que eu comunico. Como que eu lido, como que eu peço algo para alguém, como que eu peço ajuda, como que eu delego tarefas, como que eu oriento, como que eu engajo, né? Qual o botão do engajamento, né, nas pessoas, nos Não, colaboradores? todo mundo, esse aí todo mundo quer saber, né? Mas aí agora, Paty, uma coisa bem interessante que você falou. O líder, ele precisa realmente cuidar disso. E aí, como que ele chega nesse nível de, vou falar aqui, maturidade, né, em relação à inteligência emocional? A gente sabe que é um processo, né? Uhum. A gente já não nasce e fala, nossa, tô pronto, tô pronta. A gente vai passando por um processo. Acabei de ser promovida. Estava ali num cargo de coordenação, de repente me veio a cadeira de liderança. E ainda tenho alguns ajustes ali para fazer. Como que eu lido com isso? O primeiro ponto, Dani, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer minhas potencialidades, saber realmente naquilo que eu sou bom. Eu preciso conhecer as minhas oportunidades, né, onde eu preciso me desenvolver. Eu preciso lidar com as minhas questões para ser mais assertivo. E, de fato, a gente só vai ocupar 100% de uma cadeira depois de um tempo que a gente está nela. A gente nunca ocupa uma cadeira pronto 100%. Né? A gente, com certeza, aquele que nos promove por uma cadeira de liderança é porque ele percebeu na gente as características, né, as qualidades que ele entende que um líder deve ter. Potencial, né? Potencial, mas não tem a prova. A prova só vem quando a gente ocupa a cadeira. Porque um líder, a gente consegue entender hoje, né? Hoje eu falo, esse trabalho de consultoria, de mentorias, me abriu muito a mente. Né? É muito diferente, né? Quando a gente está no mundo corporativo e depois quando a gente está aqui fora, que a gente interage com vários níveis de profissionais, ramos diferentes, com valores, né, de empresas diferentes e tudo mais. Porque o líder emocionalmente inteligente, ele consegue ganhar esse engajamento, digamos assim, do time, pelo exemplo. Com certeza ele é respeitoso,
Com certeza ele constrói relações de muita confiança. A confiabilidade é a base do relacionamento entre líder e liderado, e de qualquer relacionamento, não é? Sim. Ele vai tomar decisões mais equilibradas, de uma forma mais justa, de uma forma mais consciente. Um líder que tem inteligência emocional mais aflorada, ele sempre vai ouvir as duas versões de um fato. Ele não vai tomar decisão precipitada e ele vai desenvolver as pessoas, buscando este potencial. Então, só que para ele conseguir isso, ele tem que abrir mão de uma coisa que a inteligência emocional dá para gente, que é o ego. É você ter segurança da sua competência, daquilo que você tem, daquilo que você entrega. Quando você confia em você mesmo, você conhece as suas potencialidades, você se torna mais seguro. Quanto maior a segurança, maior a performance como líder. Entende? Se a gente para pensar, a insegurança é inimiga da alta performance. E ela abala, onde que ela vem abalada a insegurança? Através da falta da inteligência emocional. Tem um teste que foi feito pela faculdade de Cambridge, se eu não me engano. Eles fizeram o teste do marshmallow. Não sei se você já ouviu falar. Vi. Esse teste é incrível, porque eles fizeram com as crianças de 4 anos e 20 anos depois eles foram ver a vida dessas crianças, né, já adultas. E o teste era muito simples, era simplesmente dar um marshmallow para as crianças, era dado um comando, né, uma orientação de que eles não podiam comer em determinado tempo ou até receber a ordem, e tinha crianças que conseguiam controlar o impulso, crianças que não, teve crianças que brincou, mordeu, cheirou, e cada um respondeu de uma forma diferente ao estímulo. E 20 anos depois, eles foram ver como estavam essas crianças. E esse estudo mostrou que aqueles que mais tiveram o controle dos seus impulsos, dos seus instintos, eram os mais bem-sucedidos. E quando a gente fala bem-sucedido, a gente não está falando hoje só do bem material, né? Só do financeiro, mas sim aqueles que já tinham sua profissão, mesmo jovens, que tinham uma vida equilibrada, né? Uns já tinham até constituído família. Então, assim, isso demonstra que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho controle dos meus impulsos, das minhas emoções, mais assertivo nas minhas decisões. Então, essa é a grande diferença. Então, o autoconhecimento é a base. E dentro do RH, a gente tem muitas ferramentas hoje de autoconhecimento, né? A gente tem o DISC, a gente tem o MBTI. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que ajudam os profissionais a terem esse conhecimento do comportamento observável deles e o impacto, porque se o objetivo do líder é impactar e influenciar positivamente, né, os seus liderados para que eles façam de acordo e forma com o que tem que ser feito para que esse resultado apareça, é primordial que ele tenha esse autoconhecimento da sua própria inteligência e da forma que ele lida, da forma que ele comunica, da forma que ele lidera. Então, isso faz muita diferença. Então, hoje o RH tem esse potencial de ajudar, né, os líderes através de um processo de assessment, por exemplo, né, de identidade, de avaliação, para que eles possam cada vez mais trabalhar em cima desse autodesenvolvimento através desse autoconhecimento. E você falou uma coisa interessante, Paty, no início, que é essa questão de o líder, quando ele é promovido, por exemplo, ele não está 100% ali, ele vai começar a realmente passar por um processo. O que eu vejo é que assim, a gente tem muitos líderes hoje operacionais. Então, assim, eles são promovidos, eles estão ali, né, iniciam ali na cadeira, mas não deixa a operação de lado. Então, a gente sabe que o líder ele tem que ter uma estratégia também dentro da sua área, dentro da empresa. Sim. E aonde Pode falar. Não, eu te cortei. Você ia perguntar alguma coisa. E aí onde eu vejo que algumas empresas, algumas organizações falham no sentido de chegar, te promover, entre aspas, né, te colocar no fogo, e aí, putz, você não está entregando. Só que eu vejo pelo lado também que a empresa coloca essa pessoa na cadeira, mas ela tem que acompanhar, apoiar e ir desenvolvendo. Como que você vê isso? Você acredita, você percebe um pouco disso também, da falta de apoio para o líder?
Super, super. Porque assim, eu entendo que tá todo mundo louco dentro das organizações, Sim, né? Buscando resultado. Você acaba colocando um profissional na cadeira de liderança, mas você não tem um sucessor dele. Porque as empresas ainda não estão trabalhando no desenvolvimento de pessoas. Então, ele tem que começar a liderar um time, mas ele não tem para quem delegar as próprias tarefas, ele está assumindo mais tarefas e nunca ninguém ensinou ele a ser líder. Né? E ele vai ninguém. empurrando com a barriga. Exatamente. Por isso que às vezes a gente fala, né, que às vezes tem um bom profissional, um bom vendedor, por exemplo, ele é o melhor, ele bate todas as metas, o ranking número 1. E quando ele é promovido a supervisor, muitas vezes a empresa acaba perdendo esse profissional. Por quê? Ele não foi desenvolvido para aquela posição. Ele podia ser muito bom vendedor. Então, querer trocar a roda, né, o pneu do carro com o carro caminhando, nem sempre é um bom negócio. Porque eu posso ter aptidões, ser uma excelente executora, mas eu não tenho capacidade de dirigir, por exemplo, de delegar. Sou centralizadora. Como é que eu faço se eu estou na cadeira de liderança? Outra coisa, o adulto, né, a própria andragogia diz para a gente, né, o adulto aprende por quais caminhos? O principal é a modelagem. E também a minha escola, né, a minha formação, digamos assim, de líderes, passa pelos líderes que eu tive. E que tipo de líder que eu tive? Né? Eu tive um líder que ele foi parceiro, ele tinha inteligência emocional, ele era respeitoso, ou era aquele, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é aquele somebody love. Como que era o meu líder? Então, a minha formação de liderança requer, sim, acompanhamento, requer capacitação, requer desenvolvimento. Eu, como líder, eu preciso entender que eu tenho outros papéis a desenvolver que é diferente de estar na operação, de estar na linha de frente. Isso não quer dizer que eu não possa, eventualmente, ocupar de novo esse posto, na ausência de um colaborador, né? Numa emergência, mas eu não posso ficar imerso na operação, porque senão o que eu vim fazer como gestor, como um líder, eu não vou desenvolver. E aí o fracasso é iminente, né? Sim. É muito complicado. E tem uma frase que geralmente eu ouço, né, quando eu vou atuar em algumas empresas, que é assim, todo bom líder precisa saber da operação. Você, quando saber da operação é o mão na massa. Você acredita nisso? Olha, eu acredito que ele tem que ter conhecimento do processo. Ele não precisa estar executando e nem ter executado. Ele precisa conhecer. Ele precisa saber. Tá? Então, assim, já me fizeram uma pergunta parecida. Tipo, precisa ser generalista ou tem que ser um especialista? Né? Uhum. Então, assim, Hoje está na moda, né? o generalista, ele tem uma visão ampla, de repente, da área como um todo, e ele sabe qual que é a fatia do bolo que lhe cabe. E isso é bacana, tá? Só que o especialista, ele vai ter um conhecimento mais profundo, que também é importante. Então, eu, quanto líder, é importante que eu seja especialista no meu pedacinho ali, tá? Mas que eu tenha uma visão generalista. Eles se complementam. Eu acho que um não apaga o outro. Eu posso, se eu sou muito generalista e eu vou ser líder ou uma gerente de uma área mais especialista, eu preciso me especializar naquela área. E a visão do todo, essa visão ampla, vai me auxiliar na tomada de decisão. Vai me auxiliar na hora de precisar passar a bola para frente, por exemplo, ou dessa relação com os pares, com as outras áreas, porque eu conheço daquilo. E quando a gente conhece, a gente tem mais segurança. Então, para cargos de liderança, a minha recomendação é: tudo bem você ser um generalista, mas sua fatia do bolo, aquela fatia, você tem que ser o cara que conhece. Por quê? Sim. O líder, ele está para servir, né, Dani? Ele não está para ser servido. Então, como que ele serve o time se ele não tem nem para ele? Nossa, Paty, isso é muito bacana, porque assim, muitas vezes a visão do líder é diferente, ele quer ser servido. Tem aquele tratamento do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o que é importante, acho que a gente vê também, entra nisso que você falou, os tipos de líderes, né, os modelos de liderança que eu tive, mas, entretanto, todavia, como eu sempre falo, nem sempre a gente vai ter um modelo
ok de liderança. Então, Concordo. assim, eu já tive modelos de liderança lá atrás que eu olhei e falei assim, eu não quero ser esse tipo de líder. Então, Perfeito. tanto para o bom como para o que não é legal, a gente precisa modelar. Tem aqui um comentário bem bacana, Paty, da Sara, que ela colocou. Ultimamente trabalhei em empresas que promoviam pessoas que não foram preparadas para a liderança e nem planejaram, né, o plano de sucessão que a gente fala. Isso é Uhum. muito comum, né? Você acredita que a pessoa, por exemplo, quando eu estou ali num cargo já de analista, já num sênior, num cargo de coordenação, você acha que eu, como profissional, não esperando nada da empresa, eu já posso começar a me preparar? Porque Deve. tem gente que fala assim, ah, mas a empresa, ela não me dá valor, ela não investe em mim. Mas, Assim, Dani, eu até sou bem chata com essa fala, sabia? Porque eu trabalho bastante com. Um dos nossos produtos é toda a parte de reestruturação de cargos e salários. E entra a questão da carreira sempre. Quem que é sim, responsável pela carreira? Na verdade, é a pessoa, é o profissional. O conhecimento é meu. Eu vou levar comigo para onde quer que eu vá. Então, a sim, empresa não tem obrigação. Eu tenho obrigação da minha educação, né, da minha formação acadêmica. Eu tenho a responsabilidade da minha especialização. Não é a empresa, porque o conhecimento é meu. E hoje a sim. carreira, o tal sonhador, plano de carreira, eu faço. Eu posso estar em marketing, amanhã querer migrar para logística. E eu defino minha carreira, eu defino onde eu quero estar. Então, se eu sou uma analista e quero ser uma coordenadora, eu sempre digo, para ser, eu preciso parecer. Então, se eu quero ser uma coordenadora, eu, como analista, eu preciso começar a parecer uma coordenadora. E como que eu começo a parecer uma coordenadora? Me desenvolvendo. Então, eu posso participar de mentorias, eu posso participar de cursos, eu posso participar do Imersão, Compartilha RH. Você entende? Eu tenho que É o estar ávido por posicionamento, né? conhecimento. Exatamente. E eu tenho que estar ávida por conhecimento. Eu não posso deixar a minha vida, a minha carreira. Eu defino, eu escolho. Sabia que o eu defino, eu escolho e eu prefiro, ele faz parte de um programa dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey, que ele diz que eu sou o protagonista. Eu defino, eu escolho, eu prefiro. Então, a minha felicidade ou a minha infelicidade não está na mão de outros. Nem da empresa, nem do pai, nem da mãe, nem do marido, você entende? Nem do meu líder. Então, se eu quero galgar cargos de liderança, primeiro passo é para começar a se parecer com um líder. Como que eu faço isso? Me desenvolvendo, não tem outra forma. Não tem mágica, Dani. Entende? É É. degrau por degrau, mas sempre buscando o conhecimento, buscando a especialização, se aperfeiçoando, se aprofundando. Isso é que vai fazer a diferença nos profissionais. Não, Entende? isso é muito bacana, Paty, a gente falar sobre isso, porque eu lembro que quando eu saí do corporativo, eu fiquei muito perdida. Eu falei assim, gente, peraí, eu não sei fazer nada. Olha só a minha fala. Eu trabalhei mais de 15 anos no Não vai corporativo. fazer nada. Eu E a sei bem. primeira coisa que me veio, eu costumo falar que eu passei por um sentimento de luto, porque eu falei assim, gente, eu não sei fazer nada, e agora? Porque a minha vida estava linkada ao corporativo. Para mim, assim, eu não me via fora do corporativo. Só que depois eu falei, não, eu preciso me reinventar. E aí eu coloquei no papel tudo que eu sabia fazer. E aí algumas pessoas olham e falam assim, nossa, Dani, mas onde você chegou, hein? Olha isso, e livro, e isso e aquilo. Só que as pessoas não veem o processo, que é Uhum. doloroso, né? Porque eu Sim, costumo falar que crescer dói, a gente aceitar algumas coisas que a gente precisa mudar, dói. Então, teve que ter essa mudança de chave, né? De virar e olhar e falar assim: puxa vida, os líderes que eu tive não são exemplo para mim, e não foram exemplo, né? E agora? Então, eu preciso estudar e entender para eu chegar no tipo de líder que eu quero ser. E aqui, olha um comentário da Simone. Eu defino, eu escolho, eu prefiro. é isso. Então, assim, é exatamente, né? A gente definir a partir do momento que a gente decidiu algumas coisas. Então, isso é muito bacana. E aí, entrando nessa questão, Paty, que a gente estava até falando, né? Ah, porque a empresa não me dá valor, a empresa, né? E as pessoas acabam até
vira aquela fofoca, aquele rádio peão, né? Porque a empresa não me valoriza. E dentro da mentoria de carreira, a gente trabalha muito isso, né? Vamos fazer o seu plano de ação. Onde você está e onde você quer chegar. E muitas pessoas, Paty, não sabem. Não tem ideia, Dani. Nenhuma. Porque assim, as pessoas são muito imediatistas, no geral, né? Então, elas querem o benefício da cadeira de liderança. É o salário, às vezes um benefício diferenciado, o status, né? E não, na verdade, o que vem por trás. Porque você tem que estar preparado. Tanto a gente está falando aqui de inteligência emocional, mas eu tenho que também, eu falo, nós temos 3 grandes saberes, né? Eu falo bem pensar, que está ligado à minha carreira acadêmica. Como que eu me desenvolvo? Eu falo assim, eu tenho 51 anos, tenho 3 pós. Terminei a recente ano passado. Teve gente que falou, nossa, mas com 50 anos, né? Eu me matriculei, tipo, mas por que você vai fazer? Por quê? Eu falei, porque eu quero aprofundar nesse tema. Porque eu não sei o suficiente, eu quero fazer coisas e cada vez estar mais preparada, né? Oferecer mais, entregar mais. E eu poderia ter, a minha primeira, não vou lembrar, mas acho que a minha primeira pós foi em 2001, 2002. Imagina, nós estamos falando de 22 anos atrás. A pessoa, se eu tivesse ficado parada, eu fiz outra depois, sei lá, em 2015, eu não vou lembrar a data, e fiz outra. E lá na frente, eu nunca atendi na clínica, né, individual. E estou bem tendenciosa a fazer um pouco mais disso no futuro. Provavelmente eu vou ter que fazer uma outra para eu migrar do corporativo para o atendimento individual. E tá tudo bem, são escolhas, entende? Então, só que quem vê hoje não vê isso, não vê esse caminho. Não vê o processo. Cursos, né, quantos cursos que a gente já não fez, quantas imersões, quanta participação disso e daquilo, quantas leituras, não é? Então, é a sua entrega. Então, esse profissional hoje que olha para o imediatismo, que só olha para agora, olhar só o benefício, eu quero sentar naquela cadeira, eu quero ter o que o meu chefe tem, né, ou sei lá o quê, só olha por por um imediatismo de curto prazo. Só que para ele chegar lá, existe o processo. Então, sou analista, quero ser um supervisor, quero ser um coordenador, eu já tenho que começar hoje a me preparar. Tem até eu sempre dou um exemplo, uma das formações mais longas que existe, né, é a de medicina. Então, são 6 anos de medicina, são 2 anos, 1 ano a 2 anos de cursinho, 6 anos de faculdade, se você não reprovar, né, são 6 anos, aí já são 8, e depois mais 2 anos de residência para uma única cadeira. Então, se você quiser ser depois um cirurgião ou um especialista, mora em alguma coisa, você vai ter que estudar mais 2 ou mais 4 anos. Então, são de 10 a 14 anos. Aí você olha, né, para a vida do médico e fala, eu quero ser médico, mas será que eu quero estudar 14 anos, 10 anos? Direto? Exatamente. Entende? Então, tudo tem um processo. O médico, ele não nasceu médico. Nós que somos profissionais da área de RH, com anos de experiência, a gente não nasceu pronta, né? Você teve a sua escada, eu tive a minha, e por aí vai. Só que a diferença que eu falo, né, dos profissionais é o quanto que hoje eles estão preocupados pelo processo, de viver esse processo, de se aprofundar, não ser imediatista, não ser raso, entende? Entender de fato as coisas, como funcionam. Eu também, uma das coisas que eu tenho aprendido, eu falo perguntas poderosas, né? Eu sempre falo para os meus mentorados, que tem aquele colaborador que só reclama. E aí eu falo, gente, é muito simples, faz uma pergunta para o reclamão, né? Qual? Pergunta para ele, qual a sua sugestão de melhora? Ele não vai ter. Não. Entende? Ele não acostumado a reclamar que não pensa. E as pessoas, Paty, o que eu percebo? A preguiça de pensar. É isso. Sabe? As pessoas parece que não querem evoluir, mas querem que os outros evoluam por ela, façam, né? Por ela. Uhum. Então, é o que eu costumo falar, as coisas não vão caminhar se a gente não levantar a bunda da cadeira e correr atrás das coisas. E sou eu a responsável, não é o meu chefe, não é a empresa, não é o outro. De novo,
se eu não assumo o timão, né, o controle da minha vida, qual sentido? Qualquer um pode tudo, entende? Então, o meu chefe falou, o outro disse, aí é o pai, é a mãe, é o marido, é o namorado, é o irmão. Não! Por isso que eu escolho, eu decido, eu prefiro. Eu sou responsável. Eu posso Sim. tomar decisão equivocada? Posso, faz parte do processo de aprendizagem. Mas eu preciso me responsabilizar. Entende? Eu sou responsável se eu tomei uma decisão equivocada na minha vida. Então, é assumir o timão. E aí, quem assume o timão são as pessoas que têm mais inteligência emocional. São os mais inteligentes emocionalmente. Porque no final do dia, a gente sabe que a gente tem que contar com quem? Com a gente mesmo. As Sim. minhas escolhas são fruto das minhas vivências, das minhas experiências, das minhas crenças. Então, assim, do quanto eu conheço, né, de um determinado assunto, o quanto especialista ou quanto generalista eu sou, nada é do além, do acaso. Sim. Né? Então, exatamente. E a gente precisa ter, eu acho que começa muito dessa questão de expandir a nossa consciência. é exatamente isso, trazer a consciência. Isso é a chave que todo profissional que quer desenvolver carreira no mundo corporativo tem que virar, entende? É trazer a consciência. E isso, uma coisa que eu falo que me ajudou muito, Paty, foi a terapia. Tem sido a terapia. Terapia é uma... E eu, assim, eu tenho me encontrado muito nessa questão de, meu Deus, estou perdida, peraí. E assim, não é porque a gente é da área de RH que a gente não se perde na caminhada. Né? Não, Dani, eu fui tão julgada porque por ser psicóloga, mas você não é psicóloga? Mas eu sou humana. Né? Eu sou Antes humana. de ser psicóloga, né? Eu sou humana. Então, e eu me cobrava muito por isso, né? Porque até eu conseguir ter um desenvolvimento da inteligência emocional, hoje eu falo, a minha missão comigo, com a Patrícia, é desenvolver cada vez mais minha inteligência emocional, que não é fácil. Entende? Então, assim, eu tive um temperamento mais impulsivo, eu falava, às vezes as coisas eu falava e depois pensava, porque eu sou uma dominante. Então, assim, a gente vai entendendo, então, só que eu tô muito firme nessa minha missão, entende? Então, Sim. não responder na hora. Eu me pergunto, eu preciso responder agora isso? Porque, às vezes, a vontade que a gente tem, sou humana, é pegar o outro pelo pescoço, não é assim? Tomar lá da cá. Mas não. E a inteligência emocional, eu falo, ser uma melhor pessoa. Isso faz com que eu seja uma melhor mãe, uma melhor amiga, uma melhor esposa, uma melhor líder. Entende? Porque ser uma pessoa melhor me faz ser uma profissional melhor. Então, não dá para eu desassociar. Eu sou muito boa só no meu trabalho. Eu sou muito boa tecnicamente. Não é só isso. Né? Tem todo um contexto. De novo, nós somos humanos, uma pessoa ali. Né? Então, o meu slogan até é, né, da Inspira, trabalhando de pessoas para pessoas. Porque antes do CNPJ, vem o CPF, tem uma pessoa lá. E tem até uma frase, né, do Simon, que ele diz, a gente vende para pessoas, a gente se relaciona com pessoas, a gente compra de pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócio. Exatamente. Eu sempre falo isso, assim, a gente precisa, antes de qualquer coisa, se conectar às pessoas. É isso. Então, assim, é a mesma coisa, né? Tem um processo de venda, a pessoa quer vender a qualquer custo. Se ela não conseguir se conectar a mim, por exemplo, ela pode tentar vender o que for. Não conectou, não deu, eu vou em outro lugar se eu me conectei com a pessoa. E às vezes você não está nem precisando daquilo, mas a pessoa se conectando. Então eu falo muito sobre, né, conexão. E aí tem mentorado que chega e me fala, nossa, Dani, mas o negócio bateu assim de uma forma. É exatamente como você trata também o outro. Né? Como que você lida com as pessoas. Então, isso é fundamental. A gente vê muitas pessoas, né, que tem comércio, eu tô dando um exemplo de venda, que tem comércio, e aí fala, nossa, mas eu não consigo desenvolver. Nossa, você chega, o atendimento, assim, você olha e fala, meu Deus, eu não volto aqui nunca mais. Então, a gente precisa entender de gente, de pessoas, Precisa. na vida, né? É um item de sobrevivência.
Eu digo, gente, é um item de sobrevivência hoje. Eu sempre digo que os resultados, né, os famosos resultados que as empresas buscam, é mera consequência da forma como o líder trata as pessoas, entende? E como que ele lida com as suas emoções e como que ele toma a decisão. E tem até uma frase, né? O que são os líderes? Né? O que é a empresa, na verdade? A empresa é o que o líder é, na verdade, né? Porque vai descer nessa cultura. E os colaboradores? É o que o líder é. Por isso a importância... O uso do efeito cascata, né? Exatamente. A importância das empresas, né, desse mundo corporativo, olhar para os líderes com mais atenção. Na escolha, não só de um perfil técnico. Porque a gente sabe, Dani, o técnico a gente aprende muito fácil. Eu não sei nada de Excel, vou sentar aqui. Hoje a gente aprende tudo no YouTube, não é assim? Vou aprender, vou entrar no curso, vou fazer. Acabou. 20 horinhas, eu vou aprender uma técnica ali, vou aprender aquilo. E o comportamento? Como que eu tiro um vício? Como que eu aprendo a controlar as minhas emoções? Eu estou falando de uma pessoa de mim mesma, né? Com 51 anos de idade, que viveu 30 anos no mundo corporativo, 8 anos de mercado como consultora, e eu lido hoje em cuidar da minha inteligência emocional. Da forma como eu reajo às coisas, a forma como eu influencio as pessoas, a forma como eu impacto. E isso é muito forte. Então, sim, eu sempre falo para os meus clientes, se você tem um bom perfil comportamental, invista nele para desenvolver a capacidade técnica. Que o resultado vai ser muito melhor do que você pegar um bom técnico que não tem o comportamento, não tem essa inteligência, ou muitas vezes nem só não tem inteligência emocional, tem pessoas que não têm predisposição a querer mudar. Isso também. Não quer se desenvolver, né? Porque, de novo, eu quero mudar, entende? Eu quis mudar a Patrícia lá do passado, a líder, a profissional. Eu quis mudar até a forma como eu era mãe, entende? Eu quis mudar a forma das minhas relações humanas. Com o líder na empresa é a mesma coisa, ele tem que querer mudar esse jeito dele. Porque se ele não quiser mudar, também ele pode participar de curso, ele pode fazer coisas, porque ele tem que querer. Então, o comportamento, ele é mais desafiador o desenvolvimento, por isso que ele tem que começar primeiro. Lá atrás. Entende? Porque o técnico, uma faculdade vai dar, um curso de especialização vai dar, uma ferramenta você vai lá e aprende. O comportamento. O comportamento, ó, é suado. É suado. Paty, a gente está chegando aqui na reta final. Mas aqui, ó, tem alguns comentários. A Sara falando, nos últimos 3 anos busquei focar no meu autodesenvolvimento. Não fiquei esperando a empresa me capacitar. E assim, é exatamente isso. A gente não pode esperar, né? Nós temos que tomar as rédeas da nossa carreira, da nossa vida profissional. A Simone comentou aqui, retomei a estudar esse mês, estou com 53 anos, iniciei o MBA em Gestão Estratégica, Excelência Operacional, Métodos Ágeis, este mês. Quer migrar para sênior, mas busca voltar na liderança. Gente, é isso aí. Né? A gente não pode falar assim, vamos falar da questão, né, de idade, fiquei muito tempo fora do mercado, sempre é tempo para a gente olhar, para a gente mudar, para a gente rever algumas coisas, a gente precisa sempre entender. E para finalizar, são os 3 P's, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, tudo que a gente vai fazer, e é muito engraçado, já deixando aqui um recado para vocês que estão aqui, a Paty, ela é uma das coautoras do livro Compartilha RH, que o livro ele é uma extensão, né, da imersão, que é onde a gente vem falando aí de negócios, de gestão de pessoas linkado ao negócio, a importância de ter pessoas, né, à frente de tudo, porque o que eu entendo? Eu preciso do resultado, mas será que a qualquer custo? Então, é isso que a gente precisa pensar, o resultado ele não vai vir a qualquer custo, a gente precisa, né, traçar aí a gente fala muito de trilha de aprendizado, a gente fala muito de plano de ação, só que a gente precisa colocar as pessoas no centro de tudo. Paty, eu quero te agradecer por ter participar aqui, a gente vai ter outros projetos aí juntas, mas eu quero que você deixe um recado aqui para o pessoal,
que a galera pode fazer aqui para começar a se desenvolver? Paty, ainda não estou numa cadeira de liderança, mas eu quero começar a me desenvolver. Você me indica algum livro, algum curso, de repente, que não seja tão caro para poder começar? O que você indica para a galera? Olha, eu indico um livro de liderança, que é o Pipeline da Liderança 3.0, para quem já está na cadeira, tá? Porque ele fala bastante de processo, ele também fala de comportamento, ele traz essa questão da inteligência emocional, mas para quem já está na cadeira, tipo, tem que ter, tem que ter de cabeceira, tá? E para quem quer emergir aí nesse mundo aí da liderança, é buscar primeiro o autoconhecimento, pode ser através de um processo de mentoria, um processo de coaching, e eu recomendo os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes por conta do hábito 1, onde eu escolho, eu decido, eu prefiro, que é para a vida. E da vida você transporta isso para o trabalho. Mas é buscar o autoconhecimento. Então, pode buscar um assessment, né? Uma autoavaliação aí com avaliação de competências, com um perfil comportamental para entender, né, onde melhor se encaixa como líder e buscar esse conhecimento através dos processos de mentoria, de coaching, de treinamentos, e passinho por passinho. Primeiro, o autoconhecimento, para entender o que precisa buscar, né? A gente hoje tem essas ferramentas, né, Dani, que não é tudo para todo mundo. Eu não preciso dar comunicação para um influenciador alto, comunicador alto. Não, de repente ele não tem análise, mas para você ser líder, você também precisa ter análise. Não é ser bom no trato. Né? Então, é um conjunto de comportamentos que um líder deve ter. Então, eu sugiro que busque esse conhecimento através de cursos, treinamentos e mentorias. A mentoria, gente, eu tenho meu mentor até hoje, e você dá um salto, porque você tem um aprendizado exclusivo, e a mentoria, né, Dani, é uma transferência de conhecimento, é você ter um expert naquilo que você quer desenvolver, e você ter alguém para poder compartilhar, trocar e aprender com quem já teve a vivência. Então, eu até recomendo, primeiramente, a mentoria, para que vocês possam buscar mesmo esse autoconhecimento, né? E tem pacotes que já tem o programa de assessment incluído. Então, busquem o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. É o primeiro passo. Não, isso é fundamental, né? E é o que eu falo. Eu acho que nesse aspecto, a inteligência artificial não substitui o mentor. Não. Nunca vai acontecer isso. Porque essa troca, né? Que nem eu fazendo terapia, eu olho e falo assim, gente, não dá para fazer terapia online, assim. Eu, particularmente, gosto do presencial, de estar ali com a pessoa, de estar conversando, de estar. Então, tem algumas coisas que eu realmente acredito que a inteligência artificial não vá roubar de forma nenhuma. Não vai. Então, porque o conhecimento é único, né, Dani? O conhecimento, sim, ele é compartilhado, ele não é transferido. Entende? Sim, exatamente. Então, assim, para mim, essa questão de ter um mentor, de ser um mentor, é fundamental, porque quando a gente está mentorando também as pessoas, a gente aprende. Então, é aquela troca de conhecimento, mas a gente também fala, puxa vida, que bacana, que conexão legal. Então, Paty, muito obrigada. Eu quero agradecer. Quero agradecer também as pessoas que estiveram aqui com a gente no ao vivo. Essa live vai ficar gravada. Obrigada quem participou aí, mandando os comentários. E nós seguimos com vários projetos. A gente vai ter mais algumas lives ainda essa semana. Mas no ano que vem também muita novidade. E a Paty vai estar com a gente aí nessas novidades. Então, muita coisa para acontecer. Sim. Mas obrigada por vocês terem participado. E até a próxima live. Obrigada, Paty. Obrigada, Dani.